Olá, vamos falar hoje de uma economia que muita gente faz na beira da estrada e que, olha, pode acabar muito mal, pode levar direto para a prisão. Parece exagero, né? Mas vamos entender juntos como é que um atalho para economizar uns trocados com o Arla 32 vira um problemão na justiça, um crime bem sério. E para começar, já fica essa pergunta no ar. Será que todo mundo sabe que a decisão de não usar ou de adulterar o Arla 32 pode resultar numa pena de até 4 anos de cadeia? Pois é, a gente não está falando de uma simples multa, não. É uma acusação criminal de verdade. A história toda geralmente começa com o que parece ser só um truque, né? Uma daquelas manobras para fazer o dinheiro render um pouquinho mais no fim do mês. A lógica é simples: cortar custos onde der. Só que aí é que mora o perigo. Existe um abismo entre o que se pensa na estrada e o que a lei diz. O que muita gente vê como esperteza, um jeitinho, a legislação brasileira tem um nome bem mais pesado: crime ambiental. E é nesse ponto que a história muda completamente. Ok, mas como é que essa fraude acontece na prática? Para a gente entender o crime, a gente precisa primeiro entender como ele é feito. Então, a peça-chave disso tudo é o Arla 32. Ele não é um aditivo, tá? É um reagente químico obrigatório nos caminhões mais novos. E a função dele é nobre. Ele pega a fumaça tóxica cheia de óxidos de nitrogênio que causa um monte de doença respiratória e transforma em, acredite, vapor d'água e nitrogênio, coisas que não fazem mal nenhum. Agora vamos aos métodos da fraude. Basicamente são dois. De um lado, o mais famoso, o gato, que é instalar um chip para enganar o sistema. Do outro lado tem o batismo, que é basicamente adulterar o produto, misturando água ou uma ureia mais barata que não serve para nada e ainda pode detonar o motor. E esse esquema do gato é até engenhoso, mas para o lado errado. Um chipzinho é colocado na parte eletrônica do caminhão, aí ele mente para o computador de bordo, falando que está tudo certo com Arla. No painel, nenhuma luz acesa, tudo normal. Só que, na realidade, o sistema que limpa a fumaça está desligado e o caminhão está soltando poluição tóxica sem parar. E é exatamente aqui que a gente sai da oficina mecânica e entra de cabeça no Código Penal. Vamos ver como é que a lei enxerga essa prática? O ponto crucial que precisa ficar claro é este: ser pego numa fraude de Arla 32 não é uma infração de trânsito, não vai gerar só uma multa do Detran. O enquadramento da lei é muito mais grave. É um crime ambiental qualificado. A base legal para tudo isso está aqui, no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. A lei é direta: causar poluição que possa resultar em danos à saúde humana. Presta atenção nessa palavrinha: possa. Não precisa provar que o dano aconteceu. Só a possibilidade de causar o dano já é o suficiente. E a pena para quem é condenado por esse crime não é nada leve. A lei fala em reclusão, de 1 a 4 anos. É tempo suficiente para virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo. Mas olha, a pena de prisão é só a ponta do iceberg. As consequências de ser pego no flagra são imediatas e vão muito além do processo que vai correr na justiça. Vamos imaginar a cena de uma blitz na rodovia. Se o fiscal encontra a fraude, a primeira coisa que acontece é o motorista ser levado para a delegacia. Se ficar comprovado que foi de propósito, e quase sempre fica, pode dar prisão em flagrante. Para piorar, o caminhão, que é a ferramenta de trabalho, fica apreendido. E ainda vem uma multa pesadíssima do IBAMA por cima. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Uma infração de trânsito comum dá multa e uns pontos na carteira. Agora, o crime ambiental por fraude no Arla, aí a gente está falando de reclusão, de multa criminal mais a multa do IBAMA, do risco real de perder o caminhão e o que pode acabar com a carreira de um profissional, uma ficha criminal. Tá, mas e na prática? Lá no tribunal, como é que isso funciona? Será que a defesa consegue achar alguma brecha, algum jeito de escapar? Vamos ver o que a justiça tem decidido sobre isso. Uma tática de defesa bem comum nesses casos é argumentar que precisaria de uma perícia toda complexa para provar que a poluição emitida naquela hora da fiscalização estava de fato fazendo mal para a saúde de alguém. Mas será que esse argumento se sustenta? A resposta, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é um sonoro não. Os juízes entendem que esse é um crime de perigo abstrato, ou seja, a simples existência do potencial de fazer mal já configura o crime. Não precisa esperar alguém ficar doente para a lei ser aplicada. A lógica por trás disso é bem simples e direta. As leis ambientais existem justamente para prevenir o dano.
Então, no momento que alguém desliga de propósito um sistema que é obrigatório para controlar a poluição, já se presume que essa pessoa criou um risco para a saúde de todo mundo. O próprio ato de fraudar já é a prova. E isso tudo nos traz de volta à reflexão final. Depois de pesar tudo isso, a ida para a delegacia, o risco de ser preso, a apreensão do caminhão, as multas que são altíssimas e uma mancha para sempre na ficha criminal, a pergunta que fica no ar é: essa economia vale mesmo a pena?